Imagine você passar por uma situação tão grave a ponto de você escolher não querer amar mais. A resenha literária de hoje é este livro aqui, O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Este livro aqui, ele gira em torno da história de Tate e Miles. Eles acabam ali tendo uma relação, só que Miles, por um passado triste, um passado traumático que ele teve há uns 6 anos, ele escolhe não amar mais ninguém e quando ele decide se envolver com Tate é de forma casual, sem envolver sentimentos, a ponto dele estabelecer 2 limites, 2 regras centrais para a relação deles. Não me pergunte sobre o passado e não conte comigo para o futuro. Então ele passa a reprimir suas emoções, evita novos relacionamentos para se proteger da dor que ele já sentiu e ele não quer sentir novamente. Isso a gente chama de uma evitação emocional. Isso é nítido na sua incapacidade de se abrir para Tate, mesmo ele tendo sentimentos por ela. Então ele sente que gosta dela, ele ama ela, mas ele se engana a si próprio, dizendo que não a ama e que não quer nada além do que eles já têm e que não pretende amá-la. Ele nega de todas as formas para se proteger de tudo isso. Então Miles traz ali pra gente um certo histórico de transtorno pós-traumático. Então, depois de ter passado por toda essa situação que o traumatizou de certa forma, ele decidiu estabelecer algumas regras para que ele continuasse a superar da forma que ele achou correta todo aquele incidente. Miles, ele se culpa bastante pelo seu passado, que contribui bastante para a sua autopunição e o seu isolamento emocional. Isso a gente vê também como uma chave que alimenta sua recusa pela busca da felicidade e de se sentir amado. Tate, por sua vez, entra em um relacionamento com Miles aceitando todos os seus termos, mesmo esses termos indo contra suas vontades. Então, durante toda essa relação, ela busca atrás de conexão e validação afetiva, mesmo tendo consciência de que aquela relação não vai entregar nada do que ela deseja. Mas um dos aspectos principais do livro é a jornada de cura de Miles. A partir da sua conexão com Tate e da sua aceitação do passado, começa a enfrentar todos esses sentimentos negativos que ele sentiu durante esses anos. Ele começa a enfrentar esse passado cruel de uma forma emocional, onde ele conseguiu encontrar um novo significativo, ele conseguiu ressignificar toda a história e seguir em frente e ver que tudo aquilo que ele fazia só machucava ainda mais e não ajudava numa cura, só afundava ainda mais, e que se ele agisse de outra forma, assim ele conseguiria a cura. No fim das contas, o livro Lado Feio do Amor, ele demonstra como vivências passadas, toda a história passada, ela influencia nos relacionamentos atuais, nos relacionamentos presentes. E como o processo de cura é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e significativos. É uma releitura que eu recomendo, por mais que mais da metade dele seja um pouco repetitivo, mas os capítulos eles alternam entre o presente e o passado de Miles, já justamente para a gente ter essa visão do porquê ele ser da forma que o final dele é surpreendente. Ele tem ao total 335 páginas e uma nota de 0 a 5 eu doei 4,5. Porque no início eu juro que eu fiquei assim um pouco cansada das repetições que tinha, principalmente na parte dele com Tate, né? A parte presente, bem repetitiva, assim, me foi desgastando um pouco, mas quando chegou no final eu fiquei surpreendida de verdade. Então eu recomendo essa leitura para quem quer ter essa visão de como o trauma influencia na sua relação presente e como o peso da culpa nos fecha para sentimentos, para novas evoluções e para novas histórias. E a importância de ressignificar uma situação que, por mais difícil que seja, pode estar ali nos indicando o caminho para a evolução, o caminho para o crescimento.